Vamos trabalhar, minha gente? Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 18 milhões de pessoas têm alguma comorbidade. As comorbidades são doenças pré-existentes que, quando associadas a uma nova doença, podem se tornar algo mais grave para a saúde. Para entendermos o que são as comorbidades, como tratá-las e como preveni-las, nós vamos convidar hoje uma pessoa muito especial. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente. Ela é cirurgiã geral, a doutora Vanessa Areco, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Doutora, boa tarde, bem-vinda, doutora. Bem-vinda, viu, querida? Oi, bem-vinda. gente, tudo bem? Ai, que alegria, viu? Doutora, quando a gente fala em comorbidade, é o mesmo que doença? No geral, sim. A gente fala em comorbidade pensando nas doenças crônicas, nas doenças agudas, nos estados, nas condições passageiras do doente. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, está acamada, não tem doença nenhuma, mas por enquanto, naquele momento, está ali restrita ao leito. Eu vou considerar essa restrição ao leito como uma comorbidade. Vamos conversar então, doutora. Dá licença. Temos muito assunto, doutora, muito Graças a Deus. aí, né? Então, comorbidade, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela tem a diabetes, a doença é a diabetes. É uma comorbidade também? É uma comorbidade também. Tudo aquilo que pode afetar, alterar o estado, a resolução de uma doença, a história natural de uma doença ou de um procedimento cirúrgico, a gente considera uma comorbidade. Então, eu posso dizer assim que praticamente todo mundo tem uma comorbidade, doutora, para enfrentar aí? A gente até brincou aqui, procurando bem, todo mundo tem. Agora, essas comorbidades podem ser... na abertura eu falo assim que algumas podem desencadear outras, como é que é? Sim, na verdade, a gente sabe que muitas comorbidades são consideradas fatores de risco para outras doenças. Por exemplo, o paciente que tem lá pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, né? Esse paciente, ele tem uma predisposição maior a ter doença do coração. Então, a gente tem que vigiar esse doente nesse sentido. Ah, doutora, todo mundo que tem pressão alta tem doença do coração? Não, mas é um doente que a gente fica observando, vigiando, fazendo acompanhamento cardiológico, porque sabe que esse doente tem uma propensão maior a desenvolver doença do coração. Diabetes, a mesma coisa, e nesse sentido a gente vai cercando. Agora, a comorbidade ou as comorbidades, assim, elas podem afetar em qualquer fase de nossa vida, doutora? Qualquer fase da nossa vida. Por exemplo, uma criança acabou de nascer, nasce com uma formação no coração. Essa criança nasceu com uma comorbidade, que vai trazer riscos para a saúde dela, enquanto essa malformação não for corrigida ou se não houver a possibilidade de ser corrigida para a vida toda. Então, a gente pode dizer assim, que a comorbidade é toda doença assim, que a pessoa já nasce com ela, já é hereditária aí, doutor, já nasce, é questão genética, ou adquiriu lá na frente? Nasce ou adquire. Qualquer tipo de doença ou condição que possa influenciar no desenvolver da saúde de um indivíduo. Agora, comorbidades aparecem, outras vão surgindo, umas desaparecem também, ou seja, no ciclo da vida a gente também tem que como lidar com essa situação, ou seja, hora surgiu, hora desapareceu. Foi tratada, não foi tratada, virou aguda, virou crônica. Muito dinâmico. Hoje eu tenho uma doença que eu posso considerar uma comorbidade, amanhã eu não tenho. Não dá pra gente escrever em pedra, nada disso está escrito em pedra. E tudo é tratável, tudo é manejável em saúde. Por isso que é importante, doutora, que a pessoa tem que se conhecer, tem que entender. Claro, a senhora falou assim, quem procura acha, ou seja, não se trata de querer buscar doença para dizer eu tenho uma doença. A gente, se pudesse livrar delas, mas faz parte da vida. Enfim, o fato assim, de eu tenho que me conhecer para saber, ou seja, eu sou propenso a isso, eu posso desenvolver isso pelo meu quadro histórico, genético, hereditário, então... E se uma vez que se instalou, eu tenho que agora começar a cuidar. Exatamente. A gente tem que saber entender o que a gente tem, o que a gente pode vir a ter, porque eu acho que tudo na vida é controle, saúde principalmente. A partir do momento que a gente tem uma comorbidade conhecida e que a gente tem um bom manejo dessa comorbidade, a gente passa a conviver ali daquele jeito sem quase nenhum risco, o mesmo risco de uma pessoa que não tem. Uma pessoa, por exemplo, se eu vou citando algumas comorbidades ou algumas doenças, enfim. Diabetes, ou seja, a pessoa descobriu, ou está lá
ela tem histórico familiar, uma pessoa, o pai teve, a mãe teve, ou alguém na família teve, essa pessoa, ela tem essa tendência, uma vez que ela tem essa tendência, ela tem que redobrar os seus cuidados, doutora? Com certeza. Redobrar os cuidados na alimentação, redobrar os cuidados na vigilância clínica. Então, assim, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, tem uma história familiar importante, tem um estilo de vida que vai me trazer a propensão de desenvolver um risco maior de desenvolver doença, por exemplo. Não faço atividade física, estou acima do peso, fumo, bebo. Eu tenho que vigiar a chance de eu desenvolver diabetes é muito maior. Okay. Então, a gente faz o quê? Exame de rotina. Procura. Por quê? Porque se eu achar, eu vou tratar. Okay. Eu vou mudar o meu estilo de vida. Entendi. Isso é uma coisa muito presente na medicina. A gente usa uma sigla, inclusive, MEV, mudanças no estilo de vida. Isso é um tratamento médico. A gente orienta o doente. Olha, vamos redobrar atenção nisso. Vamos trazer o santo povo de Deus também a esse diálogo, bate-papo aí sobre comorbidades, através do nosso WhatsApp, que chegou aqui o Fábio Guimarães, de Itajubá, Minas Gerais. Boa tarde, Fábio. Seja muito bem-vindo ao nosso Saúde e Fé. É possível fazer uma prevenção com relação às comorbidades, doutora? Pergunta o Fábio. Com certeza, era o que a gente estava conversando aqui, Fábio, né? Eu já sei que eu tenho uma história familiar, um estilo de vida que não é muito regrado, eu posso vigiar sim. Então, a gente vai procurar o nosso médico assistente, né, o clínico geral ou o nosso cardiologista. Anualmente é um prazo bacana para quem não tem doença nenhuma. Vai fazer os exames de rotina. A gente não gosta, o médico não gosta muito de falar em exame de rotina, mas, poxa, doutora, eu tenho uma história familiar importante, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso. Não custa a gente passar no médico e dar uma olhadinha. Ô, doutora Vanessa, a doutora é clínica geral, né? Sou cirurgiã geral. Cirurgiã geral, cirurgiã geral. Agora, o fato, assim, por exemplo, a gente tem várias especialidades, o hepatologista, o cardiologista, enfim. É necessário passar, eu esqueci de citar o clínico, passar primeiro num clínico para ele fazer essa famosa anamnese, ou seja, o histórico da pessoa. Depois ele vai encaminhando, doutora, como é que é? O clínico geral é assim, é o nosso famoso triador, né? É quem tria os casos, quem consegue determinar mais ou menos a direção que o doente deve seguir e orienta, acima de tudo. Okay. É o médico, é a figura que orienta esse doente. Eu acho que hoje em dia, com o advento da internet, a facilidade de informação que a gente tem, né? A gente perdeu um pouco disso. O paciente vai lá e fala, estou com uma dor aqui do lado direito, deixa eu olhar na internet. Exatamente, doutora. Até que ponto isso é confiável? Boa colocação. Até que ponto isso é confiável? Não é. Não é? Não é, porque as ferramentas de pesquisa, né, elas são feitas, a gente vai lá e coloca o que a gente quer. Ok. Né? Se você souber procurar, souber aonde você está procurando, esse site é confiável, essa informação está vindo de um ponto que eu posso acreditar, isso é muito válido, a gente está se informando. O problema é que vem muita informação que é aleatória. E a gente vê também, doutora, assim, me desculpe o que eu falar assim, mas até alguns profissionais que explicam, ou seja, e convencem, realmente, explicam muito bem, estão lá para a seriedade, eu penso que estão lá pela seriedade da coisa, do problema, enfim, às vezes assim, olha, se você sente isso, tome tal coisa, etc, etc, isso, mas assim, aí a pessoa está em casa, sente aquilo, vai lá e toma, se automedica, mas assim, acho que o apalpar, o estar junto, conversar olho no olho, né? É o principal, é a parte principal da consulta médica. A gente brinca que a consulta médica começa na hora que o paciente entra no consultório. Okay. É antes do bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está observando o paciente na hora que ele está entrando no caminhar dele no consultório. Isso, nada substitui. Não tem virtual que substitua, Não né, tem virtual que substitua. Maravilha. Vamos à participação. Mais um WhatsApp chegando, a Lisandra Nogueira, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Obrigado, boa tarde, Lisandra. Deus te abençoe, bem-vinda. Por que durante a pandemia era tão falado sobre comorbidade e as pessoas nessas condições eram tratadas com mais cautela, doutor? Pergunta a Lisandra, recuperando aí um período difícil que a gente teve que enfrentar.
muito difícil, sofrido, Lisandra, para todo mundo, para os pacientes, para os profissionais da saúde, para quem ficou, né, ali naquela incerteza. Acho que hoje a gente está um pezinho na frente do que a gente estava 2 anos atrás, mas a gente considera que todo paciente com comorbidade, com alguma doença de base, que a gente chama, é um paciente com uma fragilidade maior. Então, a gente sabia muito pouco sobre o coronavírus, sobre o desfecho da doença, por que esse paciente, o tempo que ia levar para o paciente, por que um paciente bem saudável fica muito doente e por que um paciente que talvez nem tão saudável assim fica bem, não tem nada. A gente sabia muito pouco sobre como o corpo reagia para cada doente. Então, a gente fazia o quê? A gente partia do pressuposto, e isso ainda é verdade, tá, Lisandra? Não me interprete mal, que o paciente que já tem alguma doença prévia, alguma doença de base, que já tem o organismo um pouco mais, num equilíbrio ali mais fino, mais um ajuste mais fino, ele ia ter um desfecho da doença um pouco mais complicado. Então, a gente tinha cuidados redobrados com esse doente. Isso vale para todas as doenças. Na época da pandemia, isso ficou muito evidente, né? A gente falava muito disso. Então, as outras pessoas que talvez estejam fora do ambiente hospitalar tenham notado mais isso, mas isso vale para todas as doenças. Doutora, aquela velha máxima assim, ó, quem procura acha, né? Se quem procura acha, eu não vou procurar porque eu tenho medo do que eu posso achar. Então, eu não vou no médico. Eu sei que eu estou sentindo algumas coisas lá, o meu corpo não está bem, algumas palpitações diferentes, algumas dorzinhas, enfim, diferentes. Mas eu não vou porque eu não quero saber, né? Tá certo pensar assim, doutora? Eu acho que não. Eu acho que eu devolvo a pergunta. Se você não procurar o que é, você vai parar de sentir? Claro que não. Claro que não. Não é preferível a gente procurar saber o que é, saber como tratar, saber como manejar? E até mesmo se estiver no início, né? Se estiver no início, curar, né? A maioria das coisas, curar, resolver, vida que segue. Então, eu acho que esse é um assunto que não dá pra gente empurrar para baixo do tapete e fingir que não está acontecendo, porque não muda, continua. Quem procura mais a doutora Vanessa, homem ou mulher? E por quê? E no quê? Olha, a gente tudo é sistema. Eu tenho o meu sisteminha lá no computador dos meus doentes e 60% dos meus pacientes são mulheres. Mas é porque... São mais corajosas. São mais corajosas, são mais atiradas, não esperam passar. E se previnem mais. O homem vai com aquela dorzinha ali, vai caminhando, Ou vai caminhando. a esposa e a mãe que está levando ele, né? Geralmente. Entrega. A mãe e a esposa entregam tudo. Não é isso, doutor. Ele já está há tanto tempo assim, está sentindo assim, entrega tudo. Ok. Comorbidade, doutora, assim, pode ser sazonal, pode ser período, pode ser aquela situação. Mas assim, pode ser também que seja uma doença crônica. Qual é a relação entre comorbidade e doença crônica? Todas as doenças crônicas. Vamos, né? Acho que a gente está martelando muito em temas que são muito, muito, muito atuais com o estilo de vida que a gente leva hoje, diabetes, hipertensão, isso a gente, todo médico, seja a especialidade dele, qual for, tem que saber tratar diabetes, hipertensão, coração, tem que saber. Asma, bronquite, sei lá, de repente, alguma disfunção cardiológica, o paciente coronariopata, que a gente fala, o paciente que já teve um infarto. Então, a gente tem todo um cuidado com esse doente. Ele não está infartando agora, ele já infartou. Ele não está neste momento. Pode acontecer. Pode acontecer de novo, mas a gente tem todo um cuidado com esse doente, porque a gente sabe que existem ali ajustes que a gente precisa ter mais atenção com ele do que, de repente, com um doente que nunca infartou na vida. Então, a melhor solução é a profilaxia, ou seja, a prevenção de todos os tipos, doutora. Para todos os males de saúde. E agora, se a pessoa já tem essa propensão, como eu disse antes, tem que ficar atento, tem que buscar, tem que saber se tem um histórico familiar. Olha, teu pai morreu de diabetes, ou seja, teu avô deu infarto, enfim, meu pai teve infarto. É o meu caso, meu pai teve um infarto fulminante com 56 anos, meu pai, né? Ou seja, então eu tenho que passar, eu tenho esse controle cardiológico, porque eu sou um risco de primeiro grau, é isso? E assim, é uma história que a gente sempre chama a atenção do doente. Você falou uma coisa que muito doente chega e fala, nossa, meu pai teve um infarto com 56 anos. É um jovem. Pra gente, hoje na medicina, é um jovem. É um adulto
Não é um idoso, de maneira nenhuma. Eu não considero essa pessoa idosa em aspecto nenhum. Mas o infarto nesta pessoa jovem é muito mais incisivo do que se você virasse para mim e falasse, ele estava com 80 anos e infartou. Porque esse paciente com 56 anos, ele não teve muito tempo ainda para formar a circulação colateral lá no corpo. Então, se aquela artéria... Porque o que é o infarto? Uma arterinha lá do coração que irriga o coração entupiu. E, na verdade, infarto serve para qualquer lugar do corpo. A gente está falando aqui do coração. Mas o paciente de 56 anos, ele não teve tempo ainda de formar muita circulação colateral. Então, se aquele vasinho ali que está levando o sangue entupiu, eu não tenho para onde correr. O músculo cardíaco ali vai morrer porque não está chegando sangue naquele pedaço. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse assim, assistindo Saúde e Fé, né, essa necessidade dessa profilaxia, esses cuidados, enfim, fazer exames, ele gostava muito de doar sangue para pessoas, mas tinha uma aversão de passar no médico, ou seja, isso tudo a gente não sabe os destinos, as coisas assim, mas poderiam, para não deixar isso acontecer, faça, para você viver bastante, brincar com seus filhos, brincar com seus netos, é muito importante. Pergunta chegando aqui, a Ticiane Ribeiro de São Carlos, São Paulo. Boa tarde, Ticiana. Boa tarde, bem-vinda ao Saúde e Fé. O diabetes é considerado comorbidade em caso de problemas cardíacos? Preciso tratar o coração ou tratar primeiro o diabetes? Pergunta a Ticiane, doutora. Oi, Ticiane. Então, diabetes é comorbidade, sim. A gente tem falado bastante de diabetes aqui no programa. E não existe essa relação causal. Quem vem primeiro? Tem doença do coração, tem diabetes, tem unha encravada, tem queda de cabelo. A gente trata todo mundo junto. A não ser que você fale para mim assim, estou infartando neste momento e tenho diabetes. Aí eu vou resolver a urgência, que é o infarto. O diabetes eu vou resolver depois que eu tirar o meu dente da urgência. Se não, tem um problema no coração e tem diabetes. A gente vai tratar todo mundo junto com a mesma seriedade, com o mesmo empenho. O diagnóstico de um câncer, ele também é considerado uma comorbidade, doutora? Sim. Um câncer? Sim. Diversos tipos de câncer, por N fatores, eles desenvolvem uma coisa que a gente chama no organismo, fora a doença em si, tem uma massa no fígado, essa maçaroca que está lá no fígado está comprimindo os vasos, então está fazendo uma compressão mecânica, que não é da doença em si, é uma coisa física, ou vários tipos de câncer, quase todos, desenvolvem uma coisa que a gente chama de síndrome paraneoplásica. Então, o que é isso? Vai lá e aumenta a coagulabilidade do sangue. O que eu quero dizer com isso? Seu sangue vai formar um monte de trombinho à toa. E aí esse trombinho vai entupir o vasinho do coração. Ou vai entupir o vasinho lá na cabeça. Então, o paciente com câncer tem mais... Trombo é um sangue coagulado? É um sangue coagulado, um pedacinho de gordura que desprendeu ali, qualquer... Está circulando. Está circulando, não devia. Devia estar quietinho, mas está circulando. Entendi. Então, ou aumenta demais a quantidade de cálcio que está sendo liberado no sangue. O cálcio, a gente precisa de cálcio para contração do músculo. Opa, vai dar alguma coisa errada nos músculos que eu tenho no corpo inteiro. Então, câncer é uma comorbidade seríssima, a gente vigia todo o corpo, não vigia só o lugar que está com câncer. Então, nesse caso, assim, doutora, assim, fazer, né, esse check-up, ele é fundamental. Fundamental. Não para buscar coisas assim, mas para saber que... Porque a gente está... Hoje a nossa alimentação é pobre, a gente está preferindo os industrializados ao natural. Exatamente. A gente tem todo assim, um estilo de vida, a correria, o estresse. Tudo isso está alterando o nosso metabolismo, doutora. Então, a gente está ficando mais, talvez vivendo mais, mas com mais fragilidades, doutora. Os ultraprocessados, né? Na verdade, a gente não sabe direito o que tem ali, passou em várias máquinas, várias vezes, aquele alimento, aí veio com... Mas está bem temperado, está gostosinho, etc. E a gente está empurrando para né? dentro. Coloco ali no forno, abro da embalagem, é mais fácil do que, de repente, eu lavar uma fruta e comer. E acho que o principal nisso tudo, um comentário uma observação muito importante que você acabou de fazer, a gente vive mais. Eu brinco que o meu plantão eu faço um plantão de urgência no pronto atendimento, né? Que o paciente chega sem marcar consulta,
com alguma urgência que teve. Eu brinco que é o WhatsApp do vozinho, porque é 80 ou mais. Eu falo que eles têm um grupo de WhatsApp e aí eles... a doutora Vanessa tá no plantão, vamos. E aí, ó... E eles chegam sempre com a mesma história. Muitos anos. Gente, eu não tô falando de 80, eu tô falando de 98, 99. Ou seja, a longevidade... A longevidade é muito... Então, dá tempo da gente ficar mais doente. Dá tempo da gente desenvolver mais doenças. Antigamente, 60 anos era muito velho. Nossa, a média de idade era, né? Meu avô com 60 anos já tinha tido não sei quantos infartos. Ok. Então, assim, hoje em dia, 60 anos é um jovem. Né? É uma pessoa que faz muitas atividades, mantém o trabalho, mantém... Então, a gente tem que considerar isso também. A máquina vai falhando. Ok, tem que conhecer, prevenir, tratar, viu? Gente, o assunto de hoje é comorbidades, aqui conosco a doutora Vanessa Areco, nossa médica, que é cirurgiã e clínica, e está aqui dando uma aula sobre como a gente entende tudo isso aqui e que caminhos de solução, caminhos de tratamento. Um problema psicológico também pode ser caracterizado aí como uma questão... comorbidade, doutora? Com certeza. A gente pode pensar assim, usando a fala dele mesmo. O paciente que, de repente, está num quadro depressivo, ele já não tem mais a mesma energia para trabalhar, a mesma energia para fazer as coisas do dia a dia. Será que esse paciente vai ter a mesma energia para ativamente aderir àquele tratamento? Ou buscar o tratamento em si? Então, sim, a gente considera como uma comorbidade também. Por isso que é importante a gente, Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio aí, para a gente falar, para a gente trazer presente na pauta da nossa vida, do nosso dia a dia também, essa realidade. Então, a gente quer aqui trazer esse tema com responsabilidade, isso que a gente quer aqui no Saúde e Fé. Ô, doutora, uma pessoa pode ter mais de uma comorbidade ao mesmo tempo? Pode ter muitas comorbidades ao mesmo tempo. Pode ter hoje um rol, uma gama enorme de comorbidades e amanhã não ter nenhuma, né? Não, você ter pressão alta não te impede de ter diabetes. Ok. Você ter, de repente, uma doença no fígado não te impede de ter uma doença lá no cólon. Então, não tem limite. Ok. Porque a gente sabe, e isso é muito difundido, que existem algumas doenças que impedem que você se infecte ou fazem com que a infecção por outra doença seja menor ou mais lenta ou menos ativa. Um exemplo clássico disso é a malária e o HIV. A gente pega as crianças na África, a gente tem muito essa visão clara, assim, da fome, as crianças bem barrigudinhas, infectadas por malária, lá é uma área endêmica de malária, mas essas crianças têm menor chance de infecção e apresentação da doença por HIV, porque a malária impede ou limita a infecção pelo HIV. Ok. Então, isso pode acontecer. E uma pessoa, doutora, assim, que tem, por exemplo, pressão alta, ela está lá sofrendo, ela sabe que a comorbidade dela, o que vai acontecer no seu químico, no seu dia a dia? Né? Eu não tenho certeza que todos os doentes têm essa noção, não. Eu acho que isso da gente sentar e conversar com o doente e explicar o que está acontecendo no organismo por conta daquela doença é uma coisa mais moderna e, eventualmente, de alguns médicos muito antigos. A gente em casa tem um médico de família, foi médico dos meus avós, médico da minha mãe, médico da gente. Eu tenho um filho de 19 anos, ele já foi nesse médico. E ele tem mais de 90 anos agora. E é um médico que, assim, senta e explica tudo, conversa tudo. Mas você não esteja interessado em saber. Ele te conta. E eu trouxe muito disso para mim, mas não é um hábito muito da medicina antiga, que era muito aquela coisa do, olha, você tem isso. Ok, mas eu acho que é isso que a gente pode resgatar, doutora, que é essa questão, você tem diabetes, ou seja, preste atenção,
vai acontecer isso, isso, isso. Pode acontecer, você pode turvar a visão, você pode isso, aquilo, você pode ter tontura, você pode ter o diabetes, ou seja, você tem que eliminar o açúcar, então você pode ter um baixo índice glicêmico, uma hipoglicemia, Exatamente. etc. Ou seja, isso acho que é importante, você colocar a doença, mas, ou seja, os efeitos que ela tem, os efeitos colaterais que ela tem, doutora. Exato. E eu acho que, assim, conhecimento é poder. Não me interessa como você vai adquirir aquele conhecimento. Se for da voz do seu médico, falando, tá bom. Se alguma coisa guardar, tá bom. Ok. Então, eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, enquanto difusor, né, a gente tem que falar, tem que explicar, tem que avisar o doente. Olha, de repente, se o seu diabetes ficar descontrolado, seus vasos sanguíneos não vão funcionar do jeito que deveriam funcionar. Uma ferida não vai fechar do jeito que deveria fechar. É por causa disso. Explicar. Porque quando a pessoa começa a entender o que está acontecendo, o cuidado dela redobra. Entendi. Não é só tomar um remedinho, não é só fazer uma dieta. O cuidado dela consigo redobra. E isso é muito importante. E é muito importante esse bate-papo, esse diálogo, a pessoa também levar anotadinho as perguntas, as dúvidas, assim, porque isso é muito importante. Doutora, chegou uma pergunta pelo nosso Instagram, a gente agradece de coração, viu? Como eu posso saber qual das doenças é comorbidade e qual não é? Só para a gente diferenciar essa pergunta fantástica do nosso Instagram, comorbidade e doença são sinônimos, são coisas diferentes, ou uma é a doença e outra é o reflexo da doença, que é a comorbidade, doutora? Toda e qualquer doença a gente considera comorbidade. O que a gente pode falar aqui, de repente, é incomorbidade transitória, incomorbidade permanente. Isso a gente pode falar. De repente, agora, assim, eu não posso considerar que só doenças são comorbidades. A gente estava conversando mais cedo. De repente, sofri um acidente, estou acamado, estou restrito no leito. Eu não tenho doença nenhuma, mas eu estou restrito. Isso me faz aumentar uma chance de ter uma trombose no membro, por exemplo. Então, eu vou considerar uma comorbidade isso. Eu não estou doente, de fato, mas tem uma coisa que mudou. Né? Tudo que aumentar o seu risco de complicar uma doença ou desenvolver uma doença, eu vou considerar uma comorbidade. Mas toda doença é uma comorbidade. Muito bem. Como vale a pena a gente saber dessas coisas, interagir com essas coisas. Tem WhatsApp, editor? Você tinha falado de um WhatsApp, assim, vamos colocar aqui a Joyce Antunes, de Lorena, doutora. Lorena, minha terra. Então, beijo, Joyce, Deus te abençoe. Boa tarde para você, bem-vinda. Joyce, vi uma vez que a síndrome de Down pode ser considerada uma comorbidade. É verdade? Por quê? Pergunta a Joyce, doutora. É sim, né? A síndrome de Down é uma alteração genética. A pessoa nasce com síndrome de Down. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que as pessoas são doentes, não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo é que a pessoa com síndrome de Down tem uma alteração lá nos cromossomos, e isso faz com que ela tenha uma propensão maior a desenvolver certos tipos de doença. Por exemplo, anomalias lá no coração. Os vasos do coração têm uma predisposição diferente. Eu sei que o meu doente com síndrome de Down tem uma chance muito maior disso acontecer. O meu doente com síndrome de Down tem problema de visão. O meu doente com síndrome de Down tem problema da tireoide. A gente fala tanto em tireoide hoje em dia, né? Fala tanto em metabolismo, vamos perder peso, vamos... Meu paciente com síndrome de Down tem doença da tireoide. Então, eu tenho que ficar mais atenta, porque eu sei que a chance dessa pessoa desenvolver alguma doença é maior do que na população em geral. Então, é por conta disso. Então, por isso que é interessante, assim, tá vendo? Assim, o portador da síndrome, enfim, ou seja, a pessoa tem essa realidade, essa situação dela, ninguém está aqui julgando, essa situação, mas tem que ficar atento porque a medicina já estudou, já comprovou que a pessoa que tem síndrome de Down, que é portadora de síndrome de Down, ela tem alguns riscos colaterais. É isso que a doutora está dizendo. Então, fique atento, ou seja, isso também sobre qualquer doença. Tem hipertensão, diabetes, cardiopata, cuidado com os efeitos colaterais. Isso você tem que saber, porque é onde a doença vai também. Os gatilhos, a gente não está falando dos gatilhos, os gatilhos também vão levar a gravidade ou não, de acordo com aquilo que a gente vai conhecendo, né, doutora? Exatamente, perfeito. E é isso que a gente está aqui hoje no Saúde e Fé, falando sobre comorbidade, assim, com a doutora Vanessa. Agora
A gente vê outras pessoas assim, por exemplo, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, tudo isso pode estar catalogado em comorbidades, essas doenças, digamos assim, degenerativas, doutora? Com certeza. É só a gente tentar fazer um exercício mental. A pessoa com esclerose múltipla, ela gradativamente vai diminuindo a sua extensão de movimentos. Aí volta naquilo que a gente conversou, é uma pessoa mais restrita. Uma pessoa mais restrita tem uma chance maior de desenvolver trombose, por exemplo. Ok. Então, olha não se como movimenta muito. Não se movimenta muito. O que eu faço? Eu pressiono os vasos sanguíneos, né? Naquele lugar que eu tô ali sentado ou acamado, a circulação sanguínea não é tão boa. Então, sim, doença de Alzheimer, o paciente esquece de tomar a medicação, não se lembra, não, né? Se não tiver alguém ali que fique, olha, vamos tomar, adere mal ao tratamento. Paciente de Parkinson, a gente tem essa coisa na cabeça, né? Ah, quem tem Parkinson só treme. Não, quem tem Parkinson também tem uma degeneração, né, neurológica do cérebro, em si, do sistema nervoso central em si. Então tem uma adesão ruim ao tratamento também. Não precisa necessariamente ser a doença, mas o comportamento daquela pessoa vai influenciar no desenrolar de uma doença, outra doença que ela tiver? Sim, então eu vou considerar isso uma comorbidade. Comorbidades e pessoas que estão em gestação, doutora, assim, as mulheres grávidas, como lidam com essa realidade? A gente tem toda uma caixinha, assim, específica para as mulheres grávidas. Por exemplo... Vamos abri-la, vamos abrir a caixinha. Mulher grávida tem o sangue mais concentrado. A gente espera, isso é fisiológico, a gente sabe que isso vai acontecer. Por quê? O organismo é tão sábio. Quando o neném nasce, né, parto natural, parto cesárea, né, a gente sabe que vai ter uma perda sanguínea. Então o organismo vai fazendo o quê? Juntando célula, concentrando ali para compensar talvez essa perda sanguínea. Na hora que sair, ele tem uma reserva. Tem uma reserva. Então, se tem mais célula numa quantidade de líquido menor, a chance daquilo coagular e fazer uma trombose é maior. Ok. Paciente grávida tem mais propensão a ter gastrite, refluxo. Por quê? Porque tá ali... O neném está pressionando órgãos, né? Tudo, é mecânico. Dá licença que eu estou aqui, quem manda no pedaço sou eu, né? Sou então eu. Tá, né? Dá licença, sai, não coma, porque eu vou empurrar essa comida para cima de volta. Ok. Então, a paciente grávida, ela não está doente, mas ela está num estado naquele momento que me faz prestar atenção em outras coisas que podem fazer com que o desfecho de uma doença que ela desenvolva ali durante a gestação, uma gripe ou... sei lá, de repente uma pedra na vesícula, eu vou ter que operar essa doente, não tem como, ela tá grávida, mas ela tá grávida, eu vou ter que operar essa vesícula, um apendicite, eu vou ter que operar. Faz com que eu preste atenção em outros fatores que talvez eu não prestaria se fosse uma paciente que não tivesse gestante. Então, tudo isso a gente pode dizer, doutora, que é um privilégio a gente saber de tudo isso, saber ter essas informações, porque na hora que começam a acontecer e são inevitáveis num processo de gestação, vai acontecer, então saber tudo isso é um privilégio, doutora. É um privilégio. Assim, a gente, graças a Deus, a gente tem um acesso à informação gigantesco, um arsenal de coisas, né, ferramentas para a gente saber do que a gente quiser hoje em dia. Basta a gente procurar. E aí a gente entende por que também que essas pessoas, quando a gente está numa fila de espera, de atendimento, elas têm essas prioridades, né, doutora? Assim, até mesmo do atendimento, por causa dessas situações, essas comorbidades que vão aparecendo, né, juntamente com aquele processo mágico, maravilhoso, divino e vital que é a geração de uma vida, né, doutora? Exatamente, né? Tudo tem sentido. Basta a gente procurar. Exatamente. Doutora, mais um WhatsApp chegando aqui no Saúde e Fé. A Valquíria da Silva de Santos, São Paulo. Boa tarde, super Valquíria. Morei em Santos também, hein? Que maravilha. Bem-vinda, Valquíria. Pessoas com comorbidades têm menos chance de sucesso no tratamento de doenças? Pergunta a Valquíria, doutora. Capciosa essa pergunta, hein, Valquíria? Olha, então, eu acho que assim, se essa comorbidade está controlada,
Se meu paciente tem diabetes, mas lá a glicemia no sangue está controlada, ele trata direitinho, toma os remédios, toma a insulina. Evita açúcar, carboidrato, faz exercício, controla o peso. Eu vou considerar ele um paciente risco 1. Ok. Né? Como um outro paciente, de repente, que não tenha comorbidades. Agora, se é um paciente que é todo desregrado, todo, né, bagunçado, toma, doutora, hoje eu esqueci, não lembrei de tomar o remédio, chega, né, a gente está dando exemplo do diabetes, com a glicose lá no sangue, 400, meu Deus, normal é 100, calma aí. Aí esse paciente tem um risco, sim, de ter um desfecho no desenrolar da doença maior. É porque vão surgindo outras, né? Daquela doença não tratada surgem outras doenças, outras comorbidades, ou seja, a avalanche vai, né? É uma avalanche. A bola de neve vai aumentando, doutora. É uma avalanche, é exatamente isso. Como é que a gente em casa, a gente pode se cuidar, tratar, evitar essas grandes comorbidades para ter aquela saúde equilibrada, doutora? Eu acho que essa receita é antiga, é conhecida, estilo de vida, né? Se alimentar bem, eu não estou falando de peso. A gente tem essa impressão assim, aquela pessoa é magra, é saudável, aquela pessoa é gorda e é doente. Não é assim, tá? Às vezes a pessoa é magérrima, e vem lá com uma herança familiar de diabetes, de colesterol alto, e não é isso que eu tô falando. Essa pessoa come bem? Come sua porção diária de frutas, de vegetais, come, de repente, menos carboidrato, menos docinho, menos pão. É uma alimentação ok. Essa pessoa faz o mínimo de atividade física, e eu tô falando o mínimo mesmo, 40 minutos 3 vezes na semana. Não é nada, gente. Com a vida que a gente leva, isso não é nada. Faz, ok, tudo bem. Essa pessoa faz acompanhamento médico anualmente ou semestralmente, de acordo com, né, o estado de saúde dela. Essa pessoa é uma pessoa que vai evitar, vai viver, 100 anos ou mais. Tá vendo, gente? Guardou, anotou, assista o programa de novo, indica, né? Tivemos o prazer hoje de entender um pouquinho mais e conversar a fundo sobre comorbidades, ou seja, se tratando, prevenindo, conversando, buscando ajuda, orientação médica. Essas comorbidades, essas doenças, elas vão sendo controladas e muitas delas desaparecendo, mas vai depender da minha atitude, do meu comportamento, viu? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Vanessa Areco, nossa cirurgiã geral. Quem quiser entrar em contato, minha gente, tem aqui o Instagram, que é Vanessa_Areco, tá na tela para você. O consultório é o 12-99798-4916. Tá tudo na tela aí para você copiar com muito carinho, dar aquele print assim. Doutora Vanessa, foi uma aula, muitíssimo obrigado. Prazer, gostou do programa, doutora? Adorei. Eu fico imaginando assim, a alegria de vocês médicos, assim, de virem aqui em rede nacional, com o poder que tem a TV Aparecida, de entrar em milhões de lares ao mesmo tempo. Eu acho que é um serviço muito grande, né, doutora? A gente fica muito satisfeito de poder, de repente, falar para todo mundo ouvir. Né? Para quem está assistindo ouvir. E a gente aprofunda o tema aqui, né? A gente tira todas as dúvidas, doutora. Perfeito. Volta numa outra ocasião? Com certeza. Muito prazer. Muito obrigado, muito de coração. Prazer mesmo.